pessoal, estamos começando mais um Fala Doutor, o seu espaço semanal para tirar dúvidas, desmistificar informações e cuidar da saúde com quem realmente entende do assunto. Hoje vamos falar sobre um tema que mexe com a autoestima de homens e mulheres. Estou falando da calvície. Afinal, por que ela acontece? Tem como prevenir? E o famoso transplante capilar funciona mesmo ou é só modinha? Pois é, quais são os mitos e as verdades que você precisa conhecer antes de se submeter a um procedimento? Justamente para esclarecer todas essas questões, eu vim conversar hoje com uma especialista, referência na área, que é doutora Amanda Gurgel. Ela vai explicar tudo pra gente de forma simples, atualizada e objetiva. Então fique aí com a gente acompanhando tudo, porque o programa de hoje está imperdível, viu? Vem comigo! Pronto, e eu já estou aqui com a doutora Amanda Gurgel, a gente vai bater esse papo, vamos conversar um pouquinho para entender um pouco mais sobre a calvície, que acomete tantas pessoas aqui no Brasil e acredito que no mundo inteiro. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Fala Doutor, tudo bem? Tudo certo, muito obrigada por me receber, é um prazer estar aqui. Pois é, a gente quer entender tudo sobre calvície e para começar eu quero saber o que é a calvície e por que ela começa aí nessa fase do amadurecimento, né? Quando vai chegando ali mais na fase da melhor idade. Pronto, a calvície na verdade é a perda de cabelo. Então pode começar desde o paciente jovem dos 25 anos até realmente começar nos 50 anos, 55. Então, o paciente começa a perder o cabelo, pode ser pelas entradas que são aqui na testa, né? Então, o paciente pode começar por isso, é realmente a perda capilar. Uhum. Em geral, é uma questão genética ou tem outros fatores envolvidos e que acabam contribuindo para o aparecimento da calvície? Existe a perda capilar, a mais famosa, a mais conhecida, que é a forma da alopécia androgenética, alopécia que é a queda capilar, e androgenética que é a forma genética, que é causada por um hormônio que causa realmente essa queda do cabelo, vai causando um afinamento do cabelo. Mas existem outros fatores, então a alopecia, a perda capilar, é multifatorial. Uhum. Nós temos causados por falta de vitaminas, como falta de ferro, de vitamina D, por falta de proteínas, e temos essas de forma genética também. Uhum. Quais são as formas mais comuns aqui no Brasil? Então, a mais famosa no Brasil é a alopecia androgenética, que é causada por esse hormônio que causa um afinamento do cabelo, que é a mais conhecida e a forma mais comum entre homens e mulheres. Uhum. Agora tem um mito, né, de que eu tô perdendo meus cabelos quando a gente tem situações estressantes. Realmente o estresse pode também contribuir para essa perda capilar? Sim, com certeza. O estresse, o uso de alguns medicamentos, quando o paciente emagrece de forma muito rápida também, então esse boom que teve agora de emagrecedores, canetas emagrecedoras, podem causar a perda capilar, que é conhecida como o eflúvio telógeno, que é essa perda capilar momentânea. Ela pode ser aguda ou crônica também. Uhum. Então, vai causar essa perda capilar por conta desses fatores. Uhum. Agora, é sempre mais comum a gente ver os homens calvos, né? Mas não é incomum vermos também mulheres com esse problema. Acredito que de forma diferente, mas também acomete o público feminino. Tem uma diferença sobre esses fatores causadores da alopécia, a depender do gênero, ou não? Os fatores são os mesmos, tanto para homem quanto para as mulheres. O problema maior é esse hormônio, que é o DHT, que é a dihidrotestosterona, ela que causa o afinamento do capilar, que ela está mais presente nos homens, por isso que ocorre uma queda maior nos homens. Sim. Mas elas também estão presentes nas mulheres, mas realmente o que fica mais evidente são nos homens. Podemos ter hábitos no dia a dia, a gente falou um pouquinho do estresse, mas podem ter alguns hábitos no dia a dia, a questão alimentar, ou outras manias, outros costumes que podem contribuir nesse aparecimento? Fala-se muito, por exemplo, do uso de bonés, chapéus. Isso tem alguma relação? É mito? Não tem nada a ver? Não, é mito. O uso de chapéus não causa a queda capilar, realmente pode continuar usando de forma natural, não vai causar. Realmente o que causa mais é a genética e esses medicamentos e falta de vitaminas mesmo. E a alimentação?
A alimentação balanceada com todos os nutrientes necessários para o corpo é o essencial. Mas tem algum alimento que, por exemplo, seja prejudicial, que tem algum componente que pode acabar também contribuindo nesse aparecimento? Não. Não existe um causador, não. Já viu aí quanto mito a gente vai quebrando por aqui? Pois é. Mas vamos lá. Tem outras também, outras histórias e que a gente ouve e que é importante a gente trazer, falando sobre calvície, essa questão da alopécia, principalmente. Eu acho que a senhora falando nesse termo fica muito mais fácil para o público feminino, que às vezes a gente ouve muito falar sobre a alopécia de pressão, para quem gosta de usar os cabelos diferentes, como eu, para quem gosta de mudar muito, né? Geralmente tem esse acometimento pela alopécia. Mas não só isso, tem também aqui muitas vezes produtos químicos, né, podem interferir nesse processo. Fale um pouco disso e dos cuidados que a gente deve ter na hora de escolher, como cuidar dos cabelos, para justamente evitar, né, que isso possa acontecer. Sim, com certeza. O maior causador nas mulheres é realmente essa alopecia por tração. Então, as mulheres que gostam de usar tranças por muitos anos acabam a linha de frente, então a testa fica mais evidente, o cabelo começa a crescer muito mais atrás aqui. Então, a única forma de tratamento possível seria o transplante capilar, porque onde já está cicatrizado, não cresce mais o fio. Então, não adianta fazer apenas o tratamento, seria o tratamento com o transplante capilar. O uso de produtos químicos também destrói o fio, causa que ele cresça menos, fique mais fino, então esses realmente são causadores. Tônicos, essas fórmulas que a gente vê inclusive nas redes, na internet, podem funcionar nesse tipo de alopécia, por tração ou não? Não vão funcionar, porque como já se tornou alopecia por tração, ela se torna uma alopecia cicatricial. Cicatricial é quando já não tem mais nenhum folículo, então não tem mais como crescer, seria realmente transplantando. Nossa, e esses transplantes, como é que eles são feitos? Explique um pouquinho desse processo, né? Porque a gente sabe que existem várias formas de se fazer um transplante, mas nesses casos, por exemplo, da alopécia por tração, na frente do cabelo, né? Nessa área frontal, como é que esse transplante é feito? Pronto, nós, de qualquer forma, por mais que não seja androgenético, nós temos que fazer um tratamento, porque nós temos que deixar a saúde dos fios que vão ser retirados e transplantados, temos que deixar eles bons o suficiente para fazer o transplante. Então, nós fazemos o tratamento, que seria de forma... Nós temos a intradermoterapia, que é com agulhas. Nós colocamos os ativos, os medicamentos diretamente em couro cabeludo. Então, nós melhoramos a saúde do fio para poder fazer o transplante. Fazemos a marcação da área onde os fios vão ser recebidos. Desde sempre eu gostei de cabelo curto, né? Sempre passei máquina e hoje realmente a gente chega numa fase que a calvície ela é faz presente, inevitável. Mas eu gosto do meu cabelo bem raspadinho, bem baixo. Eu tenho máquina e sempre estou fazendo esse estilo. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses tratamentos que são disponíveis, Sim. passo a passo, enfim, falando sobre desde a chegada do paciente, como é que ele é direcionado para esses tratamentos, mas eu queria entender um pouquinho melhor se existe alguma forma de prevenir, né? A gente está falando sempre dessa questão genética, dessa questão da alopécia e tal, mas existe alguma forma de prevenção? Sim, nós recebemos inclusive pacientes muito jovens aqui que já começam a perceber, principalmente homens, essa entrada. Então, quanto mais cedo começar o tratamento, mais cedo nós podemos prevenir que essa calvície avance. Então, já podemos começar o uso de medicações orais, a intradermoterapia, né, diretamente em couro cabeludo. Então, já pode começar desde jovem. Essa é a melhor forma de prevenir, realmente. A gente falou aqui sobre medicamentos, sobre esses hábitos que a gente vê, inclusive, dicas na internet. Tem alguns medicamentos que são bem famosos, né? Como fórmulas milagrosas, na hora de crescer cabelo onde não tem. Então, uma fórmula que sempre é muito falada é a minoxidil, né? Que se torna bem comum, bem popular e que é facilmente encontrado nas farmácias. Tem alguma eficácia comprovada ou como é que ele age? Pronto, ele tem sim uma eficácia comprovada. O minoxidil, ele é um vasodilatador, então ele vai trazer mais oxigênio aos fios. Então, o fio tendo mais oxigênio, ele vai ter mais força, então ele vai realmente crescer mais. Mas ele não é milagroso. Onde realmente já está cicatrizado, ele não tem como fazer crescer. Mas ele melhora os fios que as pessoas já têm. Já fica sendo aí, quem sabe, uma possibilidade para você que ainda não está nessa fase já
cicatrizada, né? Então vá buscando aí suas alternativas. Agora vamos falar sobre esses tratamentos que estão disponíveis, né? A gente falou um pouquinho, a senhora falou sobre essa questão do implante, né? Da forma que bem por alto como é feito. Mas eu queria entender quais são as etapas de um tratamento. Uma pessoa que nem nosso colega ali, que está começando com as entradinhas, já está assim, né, com um pouco de deficiência capilar, o que é que a senhora indicaria? Vai chegar aqui no seu consultório? Como é que é feita essa recomendação de acordo com a evolução da calvície? Certo. Então a gente vê, o paciente chega no meu consultório, eu faço uma anamnese, que é fazendo perguntas para o paciente, uso de medicamentos, se tem alguma doença prévia. Nós tiramos fotos do paciente para deixar em prontuário e fazemos uso de um tricoscópio, que é um aparelho que tem uma lente de aumento e nós olhamos diretamente no couro cabeludo do paciente. Então vemos os fios mortos, os fios que estão bons e fazemos o diagnóstico apropriado. Sendo uma alopécia androgenética, nós iniciamos o tratamento com as medicações orais. Então, fazemos de forma individualizada para cada paciente quais são os medicamentos necessários que ele precisa usar, de acordo, inclusive, com o grau da calvície que ele já se encontra. E começamos a intradermoterapia com os ativos diretamente em couro cabeludo. Quais, somente em último caso, é recomendado o transplante? Em que casos há essa indicação? Pronto. Por mais que o paciente tenha uma área doadora, que é de onde vamos tirar o cabelo dele, o fio dele, por mais que ele tenha uma área doadora boa, todo paciente que chega aqui tem que ter no mínimo 1 mês de tratamento. Então ele não pode chegar aqui e a gente marcar um transplante para o dia seguinte, para o final de semana. Não é assim que acontece. Nós temos que ter pelo menos 1 mês de tratamento e aí sim nós fazemos o transplante. Então fazemos esse preparo do paciente para preparar os fios que vão ser transplantados e preparar a área receptora, que é onde os fios vão ser implantados. Vitaminas, né? Tem muita gente que tem o hábito de tomar vitaminas diariamente e tal, uma busca de uma melhor qualidade de vida, porque às vezes tem uma outra deficiência. No caso dessa prevenção, a pessoa que queira prevenir em relação à calvície, tem alguma vitamina, algum suplemento que possa ajudar nesse processo? O uso de vitaminas tem que ser individualizado. O paciente precisa passar por uma consulta médica para ver realmente o que é que está faltando no sistema dele. Então, o uso de vitaminas, o paciente chegar e comprar na farmácia de forma que já é muito feita, sem um acompanhamento médico, não é necessário e às vezes pode ser ruim para ele depois. Então, tem que ver quais vitaminas estão em falta no sistema do paciente para, enfim, ele suplementar. Agora, no caso, quando a pessoa vai fazer o transplante, uma vez transplantada, o resultado ok, tudo certinho ali, esse cabelo, ele pode continuar caindo ou não? Uma vez transplantado, tá tudo ok, não corre mais esse risco? Os fios transplantados não vão cair, porque aquele alopecia androgenética, né, como eu falei, o DHT vai agir sobre os fios, principalmente dessa parte superior. A gente tira da área doadora, que é essa parte da occipital, que é a parte posterior. Esses fios, eles não recebem a ação do DHT, do hormônio. Então, como a gente tira os fios daqui e coloca em cima, eles não vão ter mais ação desse hormônio. Então, os fios transplantados não vão cair. E tem um limite de quantas vezes uma pessoa pode fazer um transplante? Tem sim. Nós, na verdade, organizamos para que nós possamos tirar apenas 30% da área doadora, para o paciente, inclusive, não ficar parecendo que fez um transplante, para ficar da forma mais natural possível. Então, o paciente pode sim, se necessário, fazer um segundo transplante, mas não recomendamos muitos, porque senão pode tirar muito e acabar a parte doadora ficar sem nenhum. É por isso que às vezes a gente vê alguns transplantes que a gente diz assim, que negócio mal feito, fica com cara de boneco, um negócio estranho. É por isso, é por causa dessa falta de cuidado, ou o que é que acontece de modo geral? Que fica esse negócio que aparentemente a gente bate o olho e identifica, ali tem um transplante. Na verdade, existem técnicas diferentes. A técnica mais antiga, que é a FUT, tirava unidades foliculares, então era meio que quadrados e eram implantados assim, por isso que ficava parecendo um cabelo de boneco. Sim. Hoje em dia é a FUE, que é extraído folículo por folículo. Então nós tiramos folículo por folículo e implantamos folículo por folículo. Então é uma forma de ficar mais natural possível. Então você bate o olho no paciente e não tem como dizer que ele realizou um transplante. E do dia que acontece o transplante para esse paciente começar
a levar uma vida normal, isso sem essa aparência de transplantado, ou para que ele viva melhor. Leva quanto tempo? Só para a gente ter uma ideia. Fez o transplante hoje, com 15 dias ele já vai estar levando a vida normal, já vai estar tudo ok ali? Como é? Na verdade, nós já liberamos o paciente de 48 a 72 horas, já pode voltar aos trabalhos normais. Se trabalhar em escritório, em lugares cobertos, pode retornar até 72 horas, não tem problema nenhum. A não ser que realize trabalho braçal, pegando peso, essas coisas, precisa de no mínimo uns 15 dias de recuperação. Porque por mais que seja uma cirurgia mais tranquila, continua sendo uma cirurgia invasiva, usa anestésico local, Sim. Então tem um certo processo, por isso que a gente pede 48 a 72 horas para o trabalho de escritório. Eu acho uma coisa natural, né? Porque a gente envelhece, algumas pessoas têm ou não calvície. Eu fui um privilegiado de ter calvície. Eu acho isso ótimo, não acho nada ruim. Ruim mesmo é pouco dinheiro no bolso. Doutora, me explique, por favor, por que é transplante e não implante capilar? Porque eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente que já está pensando assim, o cabelo do vizinho é tão bonito, posso pegar um pedacinho ali, um chumacinho, botar na minha cabeça. Explica isso pra gente. Pronto, não funciona como se fosse um transplante de algum órgão do nosso corpo. Então, realmente, só podemos tirar os fios do cabelo do próprio paciente. Então, tiramos da área doadora e colocamos na área receptora. Não podemos ainda tirar de outras pessoas. Por quê? Porque não acolhe, não recebe, não cicatriza? Na verdade, não há estudos ainda. Então, realmente, por enquanto, é só do próprio paciente. Perfeito. Vamos falar sobre esse pós-operatório? Fez ali o transplante, tá tudo ok, libera para ir para casa. O que é que esse paciente não pode fazer? De que forma é que acontece esse resguardo? Pronto, o que a gente gosta de falar muito começa assim que sai da clínica. É o paciente ter cuidado ao entrar no carro. Porque já aconteceu de pacientes saírem da clínica, acabou de fazer o transplante, entrou no carro e bateu a cabeça. Ah, meu Deus. E caiu alguns dos fios. Então, realmente tem que ter muito cuidado nesses primeiros 7 dias de não bater na própria cabeça, dormir sentado nesses dias. Então, realmente tem um pouco de desconforto no início, mas não existe dor. Então, tem um desconforto, mas dá para segurar. Então, não bater a cabeça, não tomar um sol direto em couro cabeludo. Tem que ter todos esses cuidados. Mas essa de dormir sentado 7 dias, pelo menos, é? Pelo menos 7 dias. Gente, pensa direitinho, viu? Vai fazer seu negócio, mas faça seu resguardo direito. Agora, tem cicatriz? Então, a cicatriz não é visível. O lugar, como a gente tira apenas até 30% da área doadora, os fios que crescem por cima conseguem tampar a parte que nós tiramos. Então, a cicatriz não fica visível. Doutora, a gente vê muita publicidade nas redes sociais, muita gente prometendo aí tratamentos milagrosos. Eu queria que a senhora alertasse sobre os cuidados que se deve ter na hora de buscar um tratamento sério, um tratamento realmente eficaz, um transplante, se for o caso, mas com profissionais sérios e que possam, de fato, oferecer a qualidade no atendimento, a qualidade do serviço. Que cuidados essa pessoa que está em casa precisa ter antes de começar o passo a passo desse tratamento? O primeiro passo sempre é bom pesquisar a clínica, pesquisar quais médicos atuam nessa clínica, pesquisar histórico de transplantes anteriores, de casos de antes e depois que essa clínica posta. E se chegar aí à clínica, realmente tem que passar pela consulta e sentir uma firmeza e uma confiança daquele médico. Mas sempre procurar, às vezes é bom procurar realmente em mais de uma clínica. E você vê onde você sente mais firmeza. A publicidade do boca a boca é sempre importante, então procurar pacientes que já fizeram lá e pesquisar, perguntar como foi a receptividade, se teve um tratamento adequado, se teve resposta ao tratamento, isso é importante. Pois é, fica a dica, não vai no conto do vigário não, pelo amor de Deus. Agora, doutora, uma coisa que influencia bastante, né, que muitas vezes até afasta também as pessoas de buscarem esse tipo de tratamento, é o alto custo. A gente sabe que não é um tratamento barato e, até onde eu sei, ainda não é disponibilizado na rede pública de saúde, né? Atualmente, tem como a gente dar uma média de valores? Tem como essa pessoa buscar através da rede pública tentar fazer esse procedimento? Enfim, quais casos? Como é que acontece? Como é que isso é avaliado de caso a caso?
Pronto, ainda não é disponibilizado realmente na rede pública. O preço varia em torno de 16 a 20 mil, então fica nessa faixa de valor. E há formas de facilitar o pagamento, então não necessariamente à vista, existem formas de parcelar, enfim, essas coisas que podem ajudar o paciente. E lembrar também que é um tratamento que vai ser para a vida toda. Então, é Um investimento, um investimento na sua própria saúde, na sua autoestima, em como você vai se ver pro resto da vida, em como você se impõe para as pessoas, para o público, para a população, para seus amigos, sua família. Então, lembrar que tudo isso é um fator importante. Eu falando sobre essa questão, né, da autoestima, eu queria que a senhora citasse exemplos, né? Porque eu acredito que muita gente passa por aqui, pelo seu consultório, e com as mais diversas histórias. Eu queria que a senhora trouxesse alguns exemplos de pessoas que levavam uma vida, talvez, sei lá, beirando aí uma depressão, né? Tendo problemas efetivamente de convivência, de convívio social, por causa da calvície, e como fazer o tratamento acabou impactando, mudando a vida dessa pessoa. Eu tenho um caso muito próximo a mim, dentro da minha própria família, em que é uma mulher e ela começou a perceber essa queda do cabelo. E ela conversava comigo que não se identificava mais ao se olhar no espelho. Ela olhava no espelho e não via quem era essa pessoa. Então ela começou a procurar o tratamento, começou a realizar comigo a intradermoterapia, né? Então os ativos direto em couro cabeludo. E nós começamos a ver o resultado. E agora ela se sente uma nova mulher. Realmente, ela consegue prender o cabelo, fazer penteados. Ela antes não estava indo a eventos, porque achava que de qualquer forma que fosse, o cabelo não estaria bom. E para a mulher, especificamente, né, o cabelo é a forma que você mais se demonstra às pessoas. É a primeira coisa que olham. Os produtos que são utilizados no tratamento, falo antes do transplante, existe alguma possibilidade de reação adversa? Existe algum tipo de teste que é feito justamente para saber se aquela pessoa pode aderir ao tratamento antes de iniciá-lo? Como é que vocês têm esse cuidado, pessoa para pessoa? Sim, por isso que é importante o paciente vir para a consulta. Eu faço perguntas se tem alergia a alguns medicamentos, se possui doenças prévias, então como hipertensão, diabetes. É sempre importante saber, porque os medicamentos que a gente usa, inclusive o minoxidil, ele é um hipotensor, então ele diminui a pressão. Então se o paciente já é hipertenso e já usa medicamentos, nós temos que usar ele em uma dose mais baixa. Então é importante realmente fazer todas as perguntas, explicar os efeitos adversos, porque podem sim ocorrer efeitos adversos, mas não é regra. Então, por isso que nós temos o atendimento acompanhado aqui. O paciente vem aqui toda semana, praticamente. Sim. Então, nós sempre vamos estar em contato direto e vamos estar acompanhando todo o processo. No caso desses medicamentos orais que a senhora sinalizou, né, um pouco antes aqui na nossa conversa, podem ter reações do tipo, a pessoa vai tomar aquele medicamento com o intuito do crescimento capilar, na região da cabeça, mas pode, tipo, nascer cabelo no corpo inteiro, enfim, como é que acontece? Tem como dosar isso? O minoxidil, quando usado de forma oral, medicação oral, ele pode crescer cabelo em todo o corpo. Por isso que em mulheres nós usamos uma dose mais baixa, que vai fazer esse efeito do crescimento capilar, de melhorar o fio. Ele não só faz crescer, como ele melhora a saúde do nosso fio. Por isso que ele é muito importante. Sim. E nos homens, a gente usa uma dose mais alta, porque os homens normalmente não se importam tanto. Mas existem sim a possibilidade de ter outros efeitos adversos de outros medicamentos, mas de crescimento assim, capilar, crescimento do fio em outras partes do corpo, apenas ele mesmo. Pronto, e aí no caso vocês vão dosando isso para que não tenha nenhum Por isso tipo que é de... um tratamento individualizado. Doutora, mande um recado então para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando, para quem acompanhou desde o começo essa conversa e que está lá às vezes ainda pensando, está triste porque começou a reconhecer uma calvície, enfim, deu uma luz aí de esperança. Olha, tem jeito, dá para fazer o tratamento e mudar um pouquinho a sua vida. Então, para todas as pessoas que estão me assistindo, se você se preocupa com essa queda de cabelo, se você já apresenta entradas, o afinamento capilar, procure uma ajuda, procure alguém para conversar, procure um médico especializado, porque há um tratamento possível para você. E é importante começar o tratamento o mais cedo possível para não chegar num grau mais avançado.
Com essa dica de milhões, eu já agradeço, doutora, a sua participação aqui no nosso Fala Doutor. Foi ótima essa conversa para a gente esclarecer, a gente pôde mostrar alguns exemplos aí através das imagens e espero que você de casa também tenha gostado e tenha entendido como é que efetivamente esse tratamento funciona e quem sabe pode ser uma boa alternativa para você. Nosso Fala Doutor volta na próxima semana. Lembre que é toda quarta-feira, 1h aqui na sua TV Câmara de Salvador. E lembrando, viu, que todos os nossos programas ficam disponíveis para você acessar através do YouTube, mas também compartilhar. Pegue o link, mande para o seu amigo, mande para sua amiga, que quem sabe você pode mudar a vida de alguém, tá bom? Um beijo para você e até a próxima.